Glorificarei ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Reina em majestade. Olá, irmãos, olá, amigos, muito bom dia e bem-vindos ao Comunhão Org para mais um encontro da série Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Você tem servido ao Senhor junto de sua casa, tem tido esse prazer, essa felicidade, essa bênção de estar todos, cônjuge, filhos, servindo ao Senhor? Nós esperamos que esses encontros estejam ajudando a vencer os desafios que temos, muitas vezes sutis, mas vamos vencer esse desafio. Esperamos que esses encontros ajudem a refletir e a nos dar ferramentas da Palavra de Deus para termos vitória nesse desafio. Mais uma vez, o nosso irmão Cirineu conosco. Muito bom dia, irmão. Bom dia, Fábio. Bom dia, participantes, do nosso encontro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Então, nessa manhã nós vamos meditar sobre recriando um passado sombrio. É um comportamento inconsciente que nós, seres humanos, temos, porque nós vivemos mais inconsciente do que conscientes. Então, nós temos uma atração por aquelas situações que nos causam dor, que nos causaram dor na infância, entende? E então, criamos a falsa expectativa de que hoje somos adultos e que conseguimos controlar tal situação. Então, nessa tentativa, nós recriamos o que vivemos no passado e nos ferimos outra vez. Se encontra em Gênesis, que é uma leitura muito grande, no capítulo 25, no versículo 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer a sua caça. E Rebeca preferia Jacó. O que acontece é que a nossa natureza, ela nos leva a estas situações que no passado foram constrangedoras, porque achamos que temos o controle. Então a gente vai ver que o Isaac, ele está repetindo as aulas da primeira escola, porque a primeira escola era uma escola do professor Abraão, onde ele tinha preferência por Isaac. Os outros ganharam presentes e foram levados para bem longe, E a gente nota que o professor Abraão não dava valor à quietura. E agora nós vamos ver uma aplicação, uma continuação. Porque o texto diz que Isaac preferia Esaú porque ele tinha uma caça gostosa. Eu fico, às vezes, pensando, como gostosa, eu acho que eles tinham dificuldade de ter sal, algum tempero, mas eu não tenho essa informação. Estou pensando aqui, Então, veja que esse texto, ele retrata o sabor da preferência. Qual que é? Uma caça, E ele está recriando um mundo sombrio das predileções. Eu prefiro esse, Porque isso aconteceu com Abraão. E ele, engraçado, que ele apresenta para nós estamos forçando aqui, forçando muito, Tentando aplicar uma coisa atual num texto bíblico antigo.
mas ele apresenta um filho dourado para Abraão e um bode expiatório. Não, um filho dourado para Isaac e, ao mesmo tempo, um bode expiatório. O bode expiatório seria o Jacó. E aí, do outro lado, o filho dourado seria Jacó e o bode expiatório seria o Esaú. Então, a gente vê que nós temos dois filhos órfãos de pais vivos e nós temos viúvos de cônjuges vivos, né? Então, forçando um pouco aqui também a barra, quando uma criança nasce em um lar conturbado, elas têm algumas consequências, né? E essas consequências, segundo estudiosos, passa pelo fato de que ela não se sente pertencente a ninguém, né? Outro dia eu vi um filme que o cara falava assim: a pior coisa na vida é quando você está no meio da multidão, no meio da sua família, e ninguém te vê. Imagine a dor que era para Esaú e a dor que era para Jacó. Então, cria também, como consequência, pessoas inseguras. O Esaú casou 2 vezes, né? O Jacó não confiava nos filhos dele, tinha que mandar o X9 do José lá para ir entregar a todo mundo. José era um X9, ele fala: nunca vi pecado de José. Eu falei: tem, ele é X9 de tu. Entregava os irmãos. E vacilou, achou que era muito forte, foi lá na casa do Potifar lá e a mulher agarrou ele. Isso também é erro, né? Fugir da aparência do mal. Então, veja bem, quando as pessoas dentro de um lar meio conturbado, elas não recebem o carinho, a atenção devida, ela tem uma propensão muito grande à hostilidade. O Jacó era hostil. O Esaú também era hostil. O Esaú queria matá-lo. E o Jacó preferia Rebeca, a Lia, né? Então, essas pessoas que crescem nesses ambientes assim, elas têm dificuldade em formar relações seguras. Ele tinha uma dependência afetiva muito grande do filho José e do Benjamim, né? E veja bem que pessoas que crescem assim têm uma probabilidade muito grande de ser contraventor, né? E vai apresentar problemas cerebrais quando tiver na fase adulta, né? Então, a gente tem a Rebeca, ela tinha 2 filhos com graves problemas emocionais e de caráter, todos 2. A Rebeca e o Isaac, ela não deram conta de dominar aquela situação que eles tinham recriado. Eles tinham recriado essa situação. Tinham preferência lá na casa dela? Tinha. Na casa dele, então eles recriaram, mas eles não deram conta. Eles repetiram o erro do Abraão, da Sara e do Labão, né? O zão aqui tá difícil, né? E veja bem, agora nós vamos trazer para os nossos dias. A mente mente para a gente. Por quê? Ela diz: você cresceu, você dá conta. Pode ir, né? Pode ir que você faz, que você consegue. E aí, nessa, a gente vê pessoas casando com pessoas que não merecem, mas elas dizem: eu dou conta. Eu tenho uma amiga que casou aos 17 anos, o marido na época era dependente químico. Eu vi a mãe dela falar: filha, não precisa. Ela falou assim: mãe, eu dou conta. Na cabeça dela, ela conseguia. Mas a mente mente para a gente. E nós temos o péssimo hábito de recriarmos um passado dolorido, doloroso. Eu nem sei se existe dolorido, né? Um passado de dor, porque a gente pensa que tem condições disso, né? Então, veja bem, quando você, rapaz, ou você, moça, for casar com alguém, converse com o líder da sua igreja. Explique para ele o problema. E explique para ele o seu projeto. Por quê?
porque eles têm condições de orientar, eles têm experiências de vida e pode te orientar. Mas conversa com ele, prestando atenção no que ele diz, livre de qualquer conceito, porque bem provável que você esteja querendo recriar um passado sombrio, acreditando que vai dar conta. Rebeca não deu, eu não dei, eu já recriei isso, né? Então, preste atenção no que o líder vai falar, porque ele tem o Espírito Santo de Deus e ele vela pela sua alma, pela minha alma, né? Então, essas pessoas elas são guiadas. E esse comportamento de recriar o passado, ele está muito ligado ao feminino, ao ser mãe, cuidadora, salvadora. E aí junta com a nossa arte, com a nossa televisão, com a nossa mídia social, que diz que todo amor, para ser grande, tem que sofrer. Mentira, balela. Os filmes de Hollywood mostram a mulher sofre, depois ela salva o cara, né? Então, o que a gente precisa fazer é ter essa luta interna para saber o que está querendo fazer, se o que está querendo fazer está certo. Conversou com os líderes, agora nós vamos às irmãs mais velhas. As irmãs mais velhas precisam ensinar as mais novas que toalha molhada põe para lavar e põe para secar. Creme dental destampado é só tampar. Sabonete fora do lugar é só guardar. Roupa íntima suja é só lavar. Isso aí, gente, não é a parte integrante de um relacionamento a dois. É muito mais que isso. Então, as mulheres precisam explicar para as mais novas que o mau caráter, o psicopata, o bonitão, não muda. Ele não vai mudar. E você não vai salvar ele, porque o Salvador é Jesus, né? Então, precisa ensinar para as mais novas que casar com esse tipo de gente, porque ela recriou o passado e acha que vai dar conta, é a mesma coisa de morrer bem devagarinho. Então, as mais novas, as mais velhas, os líderes precisam ensinar à igreja que a vida não é filme, que Contos de Fadas só existe na Disney, não existe, ele é irreal. Então, nós vamos ter, né? A Rebeca não conseguiu, Jacó não conseguiu, ninguém conseguiu. Não é você, não vai ser eu que recriando um passado sombrio vamos conseguir. Então, qual que é a bênção por não recriar um passado sombrio? Nós vamos ter uma vida mais leve, sem dor. Nós não vamos aguentar o bafo de cachaça, sabe? E nós não vamos ter que aguentar traficante na porta da nossa casa, cobrando dívida de dependente químico. Não vamos. E, por outro lado, nós vamos ter filhos que são pessoas do bem, voltados para Deus e preocupados com o coletivo que é a igreja. Então, a meditação dessa manhã é isso. Tome cuidado. Antes de casar, que parece um fogo que não apaga, conversa com os líderes, sabe? Questiona. Eu tenho que fazer, se eu não fizer, eu vou morrer. E se eu fizer? Aí eu digo, vai morrer. E lentamente. Meu amigo, com você. Muito obrigado, Cirineu. Obrigado pela reflexão. Que nós tenhamos uma mente nova, não é mesmo? Uma mente nova, renovada pelo Espírito do Senhor. E sim, sem dúvida, são os nossos irmãos mais experientes, fiéis, idôneos, que vão nos orientar na nossa vida. E no casamento, algo tão importante, né, que é para a vida inteira. Muito obrigado pelas reflexões. Espero, irmãos, espero, amigos, que também tenha sido de grande valia para você. Pode deixar o seu comentário, né, talvez possa ajudar outros irmãos, e também as suas perguntas podemos estar respondendo posteriormente. Cirineu, muito obrigado.
mais uma vez, grande abraço e, se Deus permitir, estaremos aqui no próximo encontro. Inter. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Amém. Céu e mar lhe obedece a criação do universo, ele é o Senhor, digno é de adoração. Oh, aleluias, dou ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluias, dou ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou. Glorificarei ao Rei dos Reis, ao Cordeiro Santo de Deus. Glorificarei ao meu Senhor, ao que diz o grande eu sou.